Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Queria trazer uma palavra para você essa noite, e é os princípios para uma expansão extraordinária. Eu creio que nós vamos viver no ano de 2022 algo que nós nunca vivemos. Vai ser o melhor ano da nossa história. Vai ser o melhor ano que nós já vivemos até hoje. Eu creio que esse ano, barreiras que ainda não foram vencidas, vão ser vencidas esse ano. Eu acredito que pessoas que nós temos orado durante o ano, esse ano vai ser o ano onde nós vamos alcançar eles. Esse ano vai ser o ano onde nós vamos expandir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e para cima. Eu acredito que esse ano vai ser um ano extraordinário. Mas para isso nós precisamos ter alguns princípios na nossa vida. Quem abriu a Bíblia? 1 João 1,14. A palavra fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, estamos diante da tua palavra e queremos declarar os céus abertos sobre esse lugar. Queremos declarar, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito tenha liberdade para agir, falar e fazer conforme tu queres, Pai. Em um nome de Jesus, entregamos a direção do culto das nossas vidas em tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado, Jesus, para a glória tua, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo se resume a Jesus, irmãos. Aqui começamos a palavra entendendo que o próprio Deus se fez carne através do seu Filho e se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos agora não sermos mais chamados de servo, mas sim de filhos. Jesus morreu como unigênito, o único filho. Ele entregou tudo que ele tinha para morrer na cruz por mim e por você. E muitas vezes eu e você não entregamos tudo o que temos diante de Deus. Nós queremos entregar, mas à medida do possível. Nós queremos entregar, mas não queremos entregar por completo. Nós queremos deixar Deus agir, mas nós não queremos deixar por completo. E aqui nós entendemos que nós vimos a glória de Deus em Jesus, porque Ele era Deus aqui na terra, mas Ele não era, como eu vou te explicar, Ele era filho de Deus, mas Ele teve que buscar Deus para poder usufruir daquilo que Deus tinha na vida dele, porque seria muito fácil se Ele tivesse descido como Deus, e Ele não precisasse ter feito nada, e Ele tivesse feito tudo através de Deus, sem ter tido contato, e a gente falaria, não, mas Ele era filho de Deus, então para a gente é impossível. Mas Ele nos ensinou, com tudo aquilo que Ele fez no Novo Testamento, que tudo o que Jesus viveu aqui nessa terra foi porque Ele tinha um contato com o Pai, Ele tinha vida com Deus, e a vida com Deus é o que nos faz alavancar dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, aonde quer que a gente esteja. Mas o que falar de Jesus? O homem que se entregou por mim e por você, o homem sem pecado, o único que viveu sem pecar, o homem que veio e por mim e por você sofreu todas as dores que era para nós termos sofridos. Mas pastor, o que tem a ver com a palavra que você está falando? Eu preciso dar uma introdução para você, porque Jesus é o centro de tudo aquilo que vivemos aqui nessa terra. Nós podemos fazer bagunça, nós podemos fazer tudo que a gente quiser, mas o foco continua sendo Jesus. E se eu e você não estivermos conectados com Jesus, nós não vamos conseguir viver essa expansão extraordinária que Deus quer fazer na igreja esse ano. Então você entendeu que nós precisamos viver com Jesus, que nós precisamos caminhar com Jesus. E a primeira chave que eu queria falar para você nessa noite é obediência. Princípios para ter uma vida extraordinária, princípios para acontecer uma expansão extraordinária na nossa igreja. Nós precisamos obedecer.
A obediência, ela nos custa um preço. A obediência, muitas vezes, ela nos gera um desconforto. A obediência, muitas vezes, nos faz tirar da zona de conforto, porque é tão mais fácil fazer aquilo que a gente quer, ao invés daquilo que o Pai quer. Mas a obediência continua sendo um preço a ser pago para conquistar aquilo que Jesus tem para mim e para você. Olha o que aconteceu lá em Gênesis 3, 4 e 6. 4 ao 6. 3, 4 ao 6. E disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso era desejável dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. Aqui nós vemos o primeiro ato de desobediência do ser humano na terra. Irmão, tinha acabado de ser criado um lugar tão especial. Era o Jardim do Éden. Vocês já pararam para pensar que, eu sei que eu já falei esses dias atrás, mas vocês já pararam para pensar que todos os dias, final de tarde, o próprio Deus descia para ver eles? Vocês já pararam para pensar a experiência extraordinária que nós não conseguimos nem ver? Não existe dimensão que eu possa falar para você daquilo que eles viviam lá no jardim. Mas quando entra a desobediência, o pecado entra junto. Então por que eu falei para vocês que primeiro nós precisamos obedecer? Porque se nós queremos viver uma expansão extraordinária esse ano, nós precisamos obedecer a palavra. Não é obedecer o pastor, não é obedecer o líder de célula, é obedecer aquilo que Jesus deixou escrito para mim e para você aqui na Bíblia. Lá no Éden, a gente poderia estar até hoje. Fosse um grande jardim do Éden. Mas eu acredito que cedo ou tarde eu iria me corromper. Você iria se corromper. Vocês já pensaram se tem uma árvore aqui no meio? E fala assim, o pastor fala assim: vocês podem tomar água, tem refrigerante, mas daquela árvore do meio ali vocês não comam. Porque se vocês comer daquilo ali, vocês vão virar um pregador internacional. Ah, ia coçar, irmão. Claro que ia. Ou aquele que quer ser um grande empresário, você pode fazer tudo, só não come daquela fruta, porque se você comer, você vai ser o maior empresário do mundo. E é assim que o diabo muitas vezes age na nossa vida. Ele coloca propostas, e a gente acha que a proposta é boa, mas no final o que a gente mais perde e que é mais importante é a presença. E com o pecado a gente perde a presença de Deus. Então a obediência nada menos é do que nós estarmos firmados na palavra, crendo, acreditando, obedecendo, para que a gente não peque e não perca a presença. Porque de mais importante de tudo aquilo que a gente vive aqui nessa terra, tudo vai passar, mas a palavra não. A presença do Senhor que habita em mim e você, essa vai ficar com a gente, até que Jesus venha nos buscar. Mas para isso nós precisamos obedecer. E é uma das chaves que eu tenho: obedeça a Deus esse ano. Não obedeça aos seus pastores, obedeça a Deus. Porque automaticamente vocês vão obedecer aquilo que os seus pastores têm colocado para você, porque eles são voz de Deus aqui na terra. Não se preocupe em obedecer aquilo que você acha que é certo. Se preocupe em obedecer aquilo que Deus colocou para você obedecer. Se a mulher tivesse obedecido e não tivesse comido do fruto, talvez nós estaríamos vivendo num grande Éden até hoje. Mas aí a presença foi tirada. Mas aí Jesus veio e morreu e entregou de novo para mim e para você. E agora ele falou: todo aquele que crê em mim será salvo.
Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que me buscar vai me encontrar, se buscar de todo o coração. Então a obediência é nada mais, nada menos que nós buscarmos conhecer essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos faz sair da onde estávamos e agora colocados num lugar de santificação. Quem está pronto para obedecer esse ano? Se a igreja estiver pronta para obedecer, nós vamos romper. Eu estou pronto para obedecer aquilo que Deus quer fazer através de mim e de você. Mas depois da gente entender que nós precisamos obedecer, nós precisamos também ter fé. Porque a fé é um dos fundamentos para viver algo extraordinário na presença de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos conseguir ir adiante. Nós podemos acreditar, nós podemos nos manter, mas sem fé nós não vamos muito longe. A gente acaba retrocedendo, porque a fé é algo muito, muito importante na vida de um cristão. A fé não precisa ser grande, irmãos. Ela só precisa existir dentro de mim e de você. A palavra fala que se a nossa fé for de um tamanho de um grãozinho de mostarda, de uma semente de mostarda, se a gente falar para aquele monte sair dali e se jogar para lá, ele vai, porque está falando que a fé é algo que faz o impossível acontecer. Hebreus 11, 17 ao 19. Aleluia. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Opa, não ouvi nenhuma misericórdia, todo mundo achou. Glória a Deus. Fala assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus podia o ressuscitar dos mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha que exemplo de fé. Nós precisamos, eu sei que nós não vamos conseguir ter a fé de Abraão, porque foi o único homem que iria oferecer o seu filho, a não ser Deus. Mas é um exemplo de fé. Nós entendemos que se Deus falar algo para mim e para você, nós precisamos acreditar. Se Deus falou que algo vai acontecer, e se foi Ele que falou, porque Deus só tem compromisso com aquilo que Ele fala. Com o que Ele não fala, Ele não tem compromisso. Então não adianta você soltar palavras achando aquilo que Deus falou. Ele tem compromisso com o que Ele fala. O que Ele fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso é promessa. Isso tem que acontecer. Mas nós precisamos ter fé. E eu tenho dito, eu não vou morrer enquanto todos os meus familiares não se converter. Eu tenho falado, eu não vou me converter enquanto os meus amigos... Eu não vou morrer, né, gata? Eu não vou morrer. Eu tenho uma esposa que ela fica ali assim, ó. Glória a Deus. Ela é a melhor parte de mim. Eu sou a parte ruim. Ela é a parte boa. Então assim, eu não vou morrer, irmãos, porque existe uma promessa. Que se a gente acreditar no Senhor Jesus, será salvo aqueles que estão próximos de mim e de você. Mas nós precisamos ter fé quando a gente fala, quando a gente encontra alguém na rua e a gente falar, você vai se converter, você vai entender que Jesus te ama. Nós precisamos falar e acreditar naquilo que falamos. Quantos têm orado pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pelos seus netos? Fica tranquilo, eu creio que esse ano vai acontecer. Eu creio que esse ano algo vai mudar. Hoje eu ia tarde visitar o Luquinha, o Lucas, que é um amigo meu. Ele veio aqui na igreja um dia ele me encontrou, olha só, ele me encontrou, nós estávamos na fila, aí a gente se encontrou e ele falou, para um pouquinho para a gente conversar. Aí eu parei, estacionei o carro na beirada da estrada, ele veio,
Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, ele começou a chorar, ele falou assim, eu queria tanto seguir Jesus, mas é tão difícil largar o mundo. Eu falei, mas eu vou te ajudar, cara. Fica perto de mim, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Ele veio alguns dias, eu conversei com ele, sempre converso pelo WhatsApp, incentivo. Mas aí ele sofreu um acidente. E Deus falou muito forte no meu coração. Ele está lá internado, esperando a cirurgia. Não conseguiu, está com ferro na perna. Gaiola, né, aqueles negócios de ferro. Aí eu mandei uma mensagem para ele e eu achei que ele ia estar tão abalado que ele não conseguiria entender. E ele falou que Deus sabe de todas as coisas. Eu falei, Deus já está trabalhando. Eu falei, eu preciso te ver, cara. Ele falou, hoje eu ia ver ele, mas aí o médico acabou cancelando, não consegui. Porque o diabo queria matar ele. Mas a graça e a oração fez com que ele não morresse. Porque quando eu e você oramos por alguém, a gente impede que a morte chegue na vida daquelas pessoas. E isso é um ato de fé. A gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, mas nós precisamos acreditar que nós, enquanto estamos orando, enquanto estamos entregando diante de Deus, eu sei que algo no mundo espiritual está acontecendo mesmo sem eu ver. Hoje de manhã ele mandou mensagem, pastor, consegue orar por mim? Eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui orar por ele, porque não tem nada melhor do que eu e você declararmos a nossa fé através da nossa oração por aqueles que necessitam. Isso é um impulso de fé, a gente orar pelo enfermo, isso é um impulso de que algo vai acontecer, você tocar a mão sobre os teus filhos e falar, você vai ser de Jesus. Mas o meu filho nem deixa, se eu for falar. Para quem que esses dias eu falei para alguém assim, alguém falou para mim assim, pastor, meu filho nem deixa eu orar por ele. Eu falei, olha a estratégia, você vai na porta do quarto e você fala, Jesus, eu estou entrando, e quando eu tocar o Senhor toca. Não precisa mais orar, você vai lá e dá um abraço, porque você já orou para o Senhor ir na frente. Muitas palavras não precisam ser ditas, nós precisamos expressar a nossa fé diante de Deus, e algo extraordinário vai acontecer. Hebreus 11:6 ainda fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa, irmãos, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé, aqueles que vão atrás, aqueles que não deixam a peteca cair por causa de qualquer coisa, aqueles que não abandonam a fé, porque um dia estavam tristes, mas aqueles que continuam firmes em Jesus, crendo que algo grandioso vai acontecer, e vai, porque Ele vai te recompensar, Ele vai recompensar a tua fé nele, amém? Então nós precisamos obedecer, ter fé, mas nós também precisamos ter uma vida de santidade. Para a gente viver um 2022 extraordinário, para a gente romper as barreiras aonde ainda não foram rompidas, nós precisamos ter uma vida de santidade. Quem puder abrir, Hebreus 12, 14 e 15. Aleluia, todo mundo bem? Podemos continuar? Hebreus 12, 14 e 15. E esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbações, contaminando muitos. Uma vida de santificação, irmãos, é uma vida que todos os dias nós morremos para nós mesmos. É uma vida onde a gente entende que sem a santidade nós não vamos ver o Senhor. Nós podemos ganhar muitas almas para Jesus sem santidade. Claro que podemos, a gente pode falar de Jesus porque a palavra dele continua sendo poderosa.
mas sem santidade nós não vamos conseguir viver e romper para o extraordinário. Então a santidade é algo muito importante, e a santidade ela precisa ser buscada diariamente. Nós precisamos todos os dias entender que sem a santidade nós não vamos conseguir permanecer firmes em Jesus. Porque a santidade não é algo que a gente estrala o dedo e ela acontece. A santidade é algo que nós precisamos cultivar todos os dias, até que Jesus volte, ou até que Deus nos leve para a sepultura e vamos para o céu. Nós precisamos estar em paz com todos. Você está em paz com todos? Seus amigos, vizinhos, família, qualquer pessoa do passado, você está em paz? Se não tiver, pega o seu telefone e manda uma mensagem no final do culto e peça perdão. Mas o outro é errado. Não. Errado é quem não pede perdão. Errado é quem fica com mágoa. Errado é quem não se santifica. Então, se você tem algo contra alguém, ou você sabe que alguém tem algo contra você, vá lá e peça perdão. Ah, mas a pessoa mora longe, então liga. Mas se morar por perto, pega o seu carro e vai na casa da pessoa e fala: eu preciso te pedir perdão. Isso vai expandir a tua vida espiritual. Isso vai liberar portas que nunca foram abertas na sua vida. Eu já dei esse testemunho, mas eu vou dar de novo. Tem um menino que é muito amigo meu de infância, a gente cresceu junto, na verdade. E a gente era muito malino com eles. Eu sou 3 anos mais velho. Você sabe quando você é mais velho, quando chega na adolescência, no mundo, não os da igreja, os do mundo, a gente acaba fazendo umas brincadeiras que não são legais. A gente acaba fazendo algo que não é legal. E um dia eu estava orando para ele se converter. Eu falei: Senhor, toca no coração dele, porque ele é um menino muito legal. Ele é um menino muito, 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 muito legal. Eu amo o coração dele. Aí Deus falou: você precisa pedir perdão para ele. Eu falei: pô, mas eu estou orando para ele se converter, o Senhor precisa... Fiquei sem palavra, irmão, porque quando Deus manda a gente precisa obedecer. Aí eu precisava criar uma situação para me pedir perdão para ele. Liguei para ele e falei: mano, você limpa meu ar-condicionado? Ele tem uma empresa de ar-condicionado. Ele falou: claro. Eu falei: vai vir sozinho, a Carol não estava em casa, eu vou poder conversar com ele. Ele trouxe um ajudante nesse dia. Eu falei: Satanás, está repreendido. Aí ele abriu meu ar-condicionado, ele falou: nossa, mas nem está tão sujo. Eu falei: mas precisa limpar. Aí ele fez a limpeza, eu paguei ele, e o menino não desgrudava, irmão. Oh, misericórdia. Aí eu esperei, o menino colocou as ferramentas no carro, o funcionário dele, e quando ele ia entrar no carro, o menino entrou primeiro. Eu falei: mano, vem cá que eu preciso conversar com você. Aí, claro que o funcionário não ia voltar junto, porque não era da ossada dele, né? Aí ele entrou dentro de casa, eu falei: cara, eu queria te pedir perdão. Ele falou assim: mas pelo quê? Aí eu falei: não, quando a gente era pequeno, eu lembro que eu judiei muito de ti, eu fiz muita chacota e eu preciso te pedir perdão. Aí ele falou: cara, já passou, não precisa pedir perdão. Eu falei: não, eu preciso pedir perdão. Eu preciso pedir perdão porque fui eu que falei com você. Ele me abraçou, começou a chorar, eu abençoei a vida dele e ele foi embora. E eu creio que ele há de estar aqui com a gente. Eu tenho orado, porque agora eu tenho autoridade para orar pela vida dele. Porque não existem mais ressentimentos. Não existem. Irmão, se você perdoou, não existe mais ressentimento. Ah, eu perdoei, mas eu não quero mais conversar. Então você não perdoou. Porque o perdão genuíno, ele esquece de tudo aquilo que passou. Eu lembro que quando eu me converti aqui na igreja, eu e o Júnior da Vanessa, o Júnior na época cuidava do som, a gente teve um desentendimento e a gente ficou sem se falar durante 3 meses. 2 crentes sem se falar, na mesma igreja. Eu orava daqui, ele orava de lá. Depois a gente conversou, né? Eu falava: Senhor, prepara o coração dele, porque hoje eu vou lá. Aí eu fiquei orando por um tempo, e ele, aí um dia, eu falei: quer saber de uma coisa? Vou fazer a minha parte. Quando eu levantei, eu dei de cara com ele no meio do corredor. A gente se abraçou e começou a chorar, ninguém pediu perdão. Um abraço, muitas vezes é maior do que qualquer pedido de perdão. E sabe o que aconteceu? O perdão genuíno, nós ficamos mais amigos do que a gente era antes. Um coração curado,
libera portas e lugares que você nem imagina. Então isso faz parte da santidade. Pedir perdão para quem tem algo contra você, ou alguém que você tem algo contra essa pessoa. Peça perdão. E sabe qual é o pior? Quando a gente não pede perdão, isso acaba criando dentro da gente uma raiz de amargura. Não adianta dizer que você consegue conviver, eu consigo conviver com alguém sem falar com a gente, alguém bravo. Não dá, irmão. Eu não consigo, eu não durmo, eu não consigo comer, eu fico estressado porque eu sei que tem algo, alguém que tem algo contra mim, ou eu tenho algo, eu preciso resolver. E se não resolve, isso acaba gerando dentro de nós uma raiz de amargura. E sabe qual é o maior problema disso? Olha o que fala lá no final. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Se você tem alguma raiz de amargura dentro do seu coração, se você tem algo que ainda não está resolvido, resolva o mais rápido possível. Porque talvez aqueles que estão no seu lado, convivendo com você, já estão sendo infectados por aquilo que está em você. E que não é o Espírito Santo. É muito sério, irmãos. A santidade depende de eu e você estarmos limpos em todas as áreas. Se eu roubei algo, eu preciso devolver. Se eu menti, eu preciso contar a verdade. Eu mentia demais, a Carol sabe, só Deus sabe o quão mentiroso, tipo Forrest Gump. Alguém já viu? Ou só eu? Acho que já viram, né? Contador de história. Eu era pior que ele, irmãos. Até que um dia eu aprendi que o pai da mentira era o Satanás. E se eu queria servir a Jesus, eu não podia mais mentir. Aí eu tive que contar algumas coisas para minha esposa que não foi legal. Para mim nem para ela. Mas nós fomos curados. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Quem fala a verdade não tem para onde, não precisa se esconder. Porque quando a gente conta uma mentira, logo depois a gente vê a gente tendo que contar outra mentira para tampar aquela mentira. Então, fale a verdade. Se você deve algo para alguém, pague essa pessoa. Mas pastor, o que eu devo é muito. Liga para a pessoa. Eu lembro de um amigo meu que tinha uma dívida de cartão de crédito enorme. Ele falou, eu não tenho como pagar, coisa de 20 mil reais. Bastante. Ele falou, ele ligou para o banco e falou, ó, eu tenho condição de pagar 30 reais por mês, nem que seja o resto da minha vida, mas eu quero pagar. Sabe o que o banco fez? Desligou, passou 2 semanas, ligou para ele e falou, está aprovado. Todo mês vai na sua casa um boleto de 30 reais, durante 10 anos para você pagar. Tem como pagar. Se a gente deve algo para alguém, a gente precisa negociar e pagar. Isso tudo faz parte da santidade. É um pacote completo. Não é somente buscar a Deus, é também quando a gente tem algo pendente no mundo, nós precisamos aceitar. Amém? Mas eu não quero me conter muito nisso, ainda tem mais dois tópicos para falar. O quarto é oração, jejum e leitura da palavra. É como Pai, Filho e Espírito Santo, caminha junto. Não tem como viver um sem viver o outro. Não tem como ser de um sem ser do outro. Nós precisamos caminhar todos os dias, orando, jejuando e lendo a palavra. Pastor, preciso jejuar todos os dias? É uma forma de falar, mas vocês sabiam que os judeus nem acreditam em Jesus? E eles jejuam 24 horas toda semana? Eles nem acreditam que Jesus ainda veio. Mas toda semana, eles fazem 24 horas de jejum. E nós E nós que conhecemos Jesus, que conhecemos aquele que nos salvou, muitas vezes a gente não faz. Toda semana, crente que é crente precisa jejuar. Não precisa jejuar todos os dias, mas você precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. Para quê? Para se fortalecer, para matar a carne. Pastor, eu quero jejuar 3 vezes por semana, amém. Eu quero jejuar 5 vezes, amém. Jejua quantas vezes mais, faz alguma coisa, porque nós precisamos de jejum para matar a nossa carne e vivificar o Espírito que está dentro de mim e de você. 2 Timóteo 2,15 fala assim:
procura te apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quem conhece a palavra não é enganado por qualquer coisa. Quem conhece Jesus, nem tudo se passa pelo certo. Então nós precisamos manejar muito bem a palavra que nos foi deixada por Deus, como orientação daquilo que Jesus quer fazer aqui nessa terra. Mas eu não, pastor, eu quero ser crente, mas não quero ler a Bíblia. Não tem como, irmãos. Como é que você vai ser crente se ler a Bíblia? Como é que você vai conhecer Jesus? Só através do que eu e o pastor Jacques falamos? Só através do que eu e a Márcia falamos? Não, você precisa ter um relacionamento diário com Jesus através da palavra. Porque senão você vai ser enganado por qualquer coisa que for colocada para você como verdade, você vai acreditar porque você não conhece. Irmãos, esse dia eu ouvi alguém falando sobre alienígena, e o cara era crente. Eu falei, mas onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Eu falei, então como é que é? Não, mas existem fatos. Eu falei, irmão, se não está na Bíblia, não é. Pessoas que não leem a palavra, irmãos, qualquer coisa passa pelo certo. E se Jesus te chama hoje, às vezes nem vai saber quem é Jesus, porque não sabe, não conhece, não lê. Precisa ter todos os dias um relacionamento com a palavra de Deus. Não vou falar todos os dias de jejuar, porque vai ficar pesado, mas toda semana, eu acredito que é crente jejua toda semana. Toda semana jejua. Ah, pastor, está me ofendendo? Não estou te ofendendo, estou falando para você sair do seu lugar de conforto e começar a fazer algo para Jesus. E algo muito importante, a oração. Eu estava esses dias estava de férias na casa do meu pai, lá no sítio. É muito longe, mas eu fiquei uns dias lá. Sabe o que eu fiz hoje? A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei de manhã, eu corri para o meu lugar secreto. Que saudade que eu estava do meu cantinho. Saudade que eu estava de sentar lá atrás de casa, puxar a cadeira e falar, Senhor, senta comigo. É um lugar simples, irmão, mas é o meu lugar com Deus. E eu acordei hoje de manhã, lavei o olho, escovei o dente, coloquei uma roupa, penteei o cabelo, porque tem que chegar bem diante de Deus, né? Penteei o cabelo, sentei lá atrás, coloquei um fundo musical. Aí comecei a orar, comecei a adorar, depois preparei a palavra, porque eu estava com saudade. Por mais que eu orei lá no sítio, mas não é como o teu lugar secreto, não é como o teu cantinho de oração. Mas pastor, minha casa é pequena, debaixo da mesa, tem lugar? Tem no canto do quarto? Tem. Em qualquer lugar da nossa casa pode se tornar o nosso lugar secreto. Mas nós precisamos construir ali um ambiente de adoração, um ambiente de oração, todos os dias. Aí às vezes você vai chegar naquele lugar e Deus já vai estar lá te esperando. Já aconteceu dias de eu chegar e eu nem começar a orar e o Espírito Santo já me tomar. Ele já estava me esperando, porque ele sabia que nós tínhamos o horário marcado. Tenha um horário. Eu não estou dizendo que você tem que ter comunhão o dia inteiro, mas existe um horário específico aonde nós precisamos parar, desligar o telefone. Eu não atendo o telefone, eu não faço nada. É o meu momento com Deus. O único que eu deixo chegar lá é o Davi e a Carol. Às vezes a Maria também vai agora no colo. Mas eu não atendo o telefone, eu não respondo mensagem, porque aquele momento é meu e de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ter obediência, fé, santidade, oração, jejum e leitura da palavra. E o quinto e último e muito importante, e que agora nós vamos precisar ter entre nós, para que aconteça algo extraordinário, para que a gente consiga expandir aquilo que Deus quer nesse ano, é unidade. A unidade é muito difícil, às vezes, no corpo de Cristo, porque nós somos seres humanos e cada um pensa uma coisa. Não tem como a gente pensar igual. Vamos falar a verdade. Eu penso uma coisa, a pastora Silvia outra, a Márcia, a Jaque, todos nós temos pensamentos diferentes. Mas em uma coisa nós concordamos, que Cristo é o Senhor, Salvador, e que veio e morreu por nós. E isto já basta. Agora nós precisamos nos unir e intensificar a nossa comunhão, a nossa confraternização, o nosso clamor, para que a gente ore pela mesma coisa, pelo mesmo destino, para que aconteça tudo alinhado.
Isso é unidade. Não é ter pensamentos diferentes. É nós querermos que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. É a gente se reunir não para orar por A ou B, mas para a gente orar para que Deus faça acontecer aquilo que é da vontade dEle, e não da minha e nem da sua. Tiago 5,16 fala assim: portanto, confessem os seus pecados e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é muito poderosa e eficaz. Aqui fala para nós confessarmos os pecados uns para os outros. Se você tem algo que você precisa confessar, procura o seu discipulador. Pastor, eu não tenho discipulador. Pode me procurar, pastora Carol, pastor Jackson, pastora Silvia, pastor Eldo, pastor Evali. Confessa o teu pecado para ser curado, irmão. Porque para ser perdoado, a gente pede para Deus. Mas só existe um versículo que fala para ser curado, nós precisamos confessar uns aos outros. Se você tem algo no seu coração nessa noite que ainda tem te incomodado, confessa. Eu lembro que eu tinha um pecado, e por muitos anos o pastor Ronei perguntava o que acontecia, e eu sempre rodeava em volta da ferida, mas nunca falava bem certinho. Um dia o Fábio falou: vai contar para tua mulher. Aí eu falei: aí forçou a amizade, porque para contar para qualquer um, agora para minha mulher, eu lembro faz uns 7 anos atrás, contei para minha mulher, a gente brigou, depois Jesus restaurou, Jesus me curou, Jesus me limpou, porque eu tive coragem de confessar o meu erro para a pessoa que mais me ama, que é a minha esposa, a que está sempre comigo, a que o Senhor colocou para estar comigo. Então confessa os seus pecados, para que você possa viver curado. Mas o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver, a unidade é a gente acreditar que nós podemos confiar uns nos outros, para contar as nossas dificuldades, para contar as nossas mazelas, para pedir ajuda nos momentos difíceis, para quando faltar comida na sua casa, você não passar fome sozinho, mas você ligar para um irmão da igreja e dizer: eu estou passando necessidade, e eu preciso de ajuda, a minha luz foi cortada, e eu preciso de ajuda. Isso é unidade, não é só aqui dentro da igreja, é um contexto total, é eu e você saber, que se tem alguém passando necessidade, nós precisamos tirar 1 quilo de cada casa e levar para aquela pessoa. Isso é unidade, irmãos. Unidade é nós não olharmos mais para aquilo que eu e você queremos, mas nós olharmos para aquilo que Jesus fez na cruz, que Ele morreu por mim e por você, e Ele entregou tudo, e se Ele entregou tudo, nós temos que entregar também. A unidade faz com que a igreja alavanque para cima, igual foguete, sem marcha ré, é só para frente, é só para o alto, não para mais. Vocês já viram um foguete? Esqueci a carteira em casa, tem que voltar para pegar. Irmão, decolou o foguete, já era. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos unir em oração, em jejum, em clamor, de coração, de verdade, para que as coisas aconteçam. Romanos 15, 5 e 6, para encerrar, fala assim: o Deus que conhece a perseverança e o ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos clamar numa só voz, nós precisamos clamar num só coração, que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, e que nós acreditamos que se nós estivermos juntos, nós somos mais fortes, e que se a gente permanecer unido, quando alguém tropeçar, uma mão vai estar estendida para segurar, porque é esse o meu papel e o seu. E fica de pé, queria convidar o louvor já para subir. Diminui a luz para mim, por favor. Eu queria, nessa noite, fazer um convite para a igreja. Eu queria que nós, pastores, ungíssemos todo mundo da igreja nessa noite. Se você não quiser, amém, pode ficar no seu lugar. Mas nós queríamos ungir vocês. Aqueles que aceitaram essa palavra e que entenderam aquilo que nós vamos viver.
selando aquilo que Deus vai fazer nesse ano. E enquanto o louvor estiver tocando, eu queria te convidar para que você viesse para frente. Você que entendeu e que quer que a gente coloque a mão sobre você e que você viva um ano de 2022 extraordinário, cheio da presença, cheio de fé, cheio de obediência, cheio de santidade, união, jejum, oração e leitura da palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. O louvor vai começar a tocar e eu queria te chamar. Não é obrigatório? Claro que não. Mas a gente, como seus pastores, nós queríamos ungir você e declarar que você vai viver um ano que você nunca viveu. Em nome de Jesus.